Oi, gente. Eu estava lendo uma coluna da Folha de São Paulo, claramente com um tom mais à direita, dizendo que Paulo Guedes agora quer taxar mais os ricos. E eu achei muito interessante a matéria, não necessariamente eu acredite. É obviamente que ele teria que se explicar para os amigos dele do clube, eu acho que aí vai, né? Os banqueiros, o pessoal do mercado financeiro, então eu acho que seria muito difícil para o Paulo Guedes fazer isso. Mas essa matéria ela é muito interessante porque ela fala sobre um discurso do Guedes que está dizendo que vai deixar de dar subsídios, que aliás já era uma coisa que o Paulo Guedes tinha dito à Globo News. E ele falou inclusive sobre subsídios agrícolas, o que deu a maior confusão na época, porque o agronegócio que apoia Bolsonaro diz: epa, peraí, Paulo Guedes, não pode fazer isso aí não. E aí, Paulo Guedes recuou e disse que tem que ver e tal. Mas a ideologia do Paulo Guedes, ela é totalmente contrária aos subsídios, a exonera, renúncia fiscal e tudo mais, porque ele diz que o Estado não tem que estar interferindo na economia, tem que diminuir a participação do Estado, inclusive em escolher preferidos, né? Aí tentaria ser coerente com a ideologia. A prática a gente sabe que ele não tem coerência com a ideologia coisíssima nenhuma. Mas vamos à coluna, porque eu acho que ela é interessante. É uma coluna do Vinícius Torres Freire. Não conheço esse colunista da Folha, me pareceu de direita, pelo que eu li. E ele diz o seguinte: Guedes diz que vai estar cobrando mais imposto até o Natal da Covid. Ministro e parte do Congresso querem reduzir isenções tributárias da classe média rica. É uma classe média rica, assim, seriam os ricos da classe média. Enfim, Paulo Guedes prometeu que o governo vai dar um forte sinal para diminuir subsídios e gastos tributários. Grosso modo, esse aumento de imposto, goste ou não demais dessa providência por hora imaginária do ministro. Quando vai ser? Quase na semana que vem. Um dos prazos típicos de Guedes. Antes do fim do ano, 2 semanas na prática. Gasto tributário é um imposto que o governo deixa de recolher a fim de dar tratamento especial para empresas, setores da economia, um grupo de indivíduos, regiões, em suma. De um modo ou de outro, quem recebe esse tratamento diferente paga menos imposto do que deveria pela regra geral. Essa ideia de isenções fiscais e tal, que ele vai diminuir esses subsídios a certos setores, como eu disse, isso daí está de acordo com a ideologia que o Guedes defende, mas entra em contradição com os interesses dos grupos bolsonaristas que apoiam o governo e que querem essa renúncia fiscal. E aí o circozinho ali vai pegar fogo se ele for em frente com isso daqui, o que eu acho pouco provável. Mas enfim, vamos seguir. Qual o maior gasto tributário federal? Pelas contas da Receita. Isso daí, a coluna, né? O Simples Nacional, micro e pequenas empresas, o que pega também boa parte da classe média, dos ricos, dos bolsonaristas. Depois vem as isenções. Vamos falar do Simples. O Simples Nacional, ele é um programa que dá isenções fiscais a micro e pequenas empresas, né? Elas recebem através do Simples, além da simplificação, uma redução de tributação, não é? Isso daí corresponde a boa parte do chamado gasto tributário federal. Gasto tributário, gastar em. Essa expressão eu não gosto, mas enfim, eu prefiro dizer renúncia fiscal. É a renúncia fiscal, ou seja, coisas que você teria o direito de cobrar e você não cobra. Né? Você facilita para esses grupos. Depois vem, ou renúncia ou isenção, né? Depois vem as isenções, para aí ele usa a expressão que eu gosto. E deduções do imposto de renda da pessoa física, rendimentos isentos e não tributáveis e dedução de gastos com saúde e educação privada. Todo mundo que gasta com plano de saúde pode usar para reduzir o que paga de imposto de renda. Isso, na prática, é um incentivo à educação privada e à saúde privada. As pessoas às vezes não entendem, mas se você quer ter uma saúde pública melhor, você teria que, ao contrário, cobrar essa tributação aí e usar esse dinheiro melhorando o setor público para fazer progressivamente as pessoas não quererem gastar com o setor privado. Quando você diz, não, não, pode gastar no setor privado que você consegue dedução do seu imposto de renda, as pessoas vão querer mais do privado. Né? Porque
vai ter esse benefício extra, né? Isso inclui também rendimento de aposentados maiores de 65 anos e rescisões trabalhistas. A seguir, vem as isenções da agricultura e da agroindústria, na maior parte para a cesta básica e para exportações da produção rural. Logo depois, no ranking, vem as filantrópicas, hospitais, escolas, faculdades, a Zona Franca de Manaus e medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. Aqui ele se esqueceu de dizer, eu não sei se é intencional ou não, que parte dessa isenção fiscal, da renúncia fiscal que o governo federal faz, também beneficia grandes corporações empresariais do ramo varejista, mas não apenas. Aqui não aparece. Né? Não entendi. Até onde eu sei, eles também são beneficiados. Não são os únicos, mas também são beneficiados. Né? A isenção para a agricultura e a agroindústria entra naquele problema que eu falei. Se ele resolver diminuir essas isenções, o agronegócio vai querer comer ele e o Bolsonaro vivo. E eu não acredito que eles vão fazer isso. Então, onde é que eles vão cortar? Provavelmente na Zona Franca de Manaus, porque eles querem, quanto mais eles prejudicarem o Brasil na produção nacional, então eles vão fazer. Medicamentos e produtos farmacêuticos eles vão deixar aumentar. Então eles vão tirar a isenção daí e a indústria farmacêutica vai simplesmente jogar para cima do consumidor o preço mais alto, que é o mais provável. Ele não vai mexer com as filantrópicas, especialmente as que são ligadas a grupos religiosos, porque ele iria entrar em rota de colisão com a base neopentecostal. Então eu não acredito que ele vai mexer aí. Isso a gente não sabe ainda. Bom deixar claro. Mas enfim, vamos seguir a tal da matéria, né? Tudo isso, segundo o tal do Vinícius, né, dá 35% do gasto tributário previsto para 2021. Como de costume, não dá para saber direito do que o Guedes está falando, mas o novo vamos estar fazendo do ministro bate com a mais recente mutação de uma proposta de emenda constitucional de controle de gastos que rola no Senado desde 2019 e teve uma versão a cada dia dessa semana passada, dizendo tudo e seu contrário. Enfim, e realmente não dá para saber onde é que ele vai apertar. Provavelmente vai apertar o cinto onde não incomode as bases bolsonaristas, né? Mas vamos lá. Na PEC, pretende-se obrigar o governo e o Congresso a reduzirem benefícios tributários e subsídio de crédito no ano que vem. O que vai provavelmente diminuir o quê? O investimento do setor privado. Quais subsídios? Diz Vinícius. Não se sabe. Os subsídios que estão na conta do Tesouro são basicamente compensação de financiamento barateado para a agricultura da grande a miudinha familiar. E se cortar aí, meu amigo, vai faltar comida e o preço da comida vai simplesmente subir. E quem está indo para o supermercado ou está comprando via delivery sabe o quanto a comida subiu. Essa hipótese de PEC, voltando ao texto, essa hipótese de PEC já chegou a prever também o corte de até 25% da jornada e salário de servidores, o fim do gasto mínimo em saúde e educação e o fim do reajuste automático das aposentadorias do INSS. Olha só que beleza, para não dizer outra coisa, né? Você cortar até 25% dos salários de servidores, imagine a situação, no meio da pandemia, o fim do gasto mínimo em saúde, que significa que o governo federal vai gastar menos do que já gasta, que é muito pouco perto do que precisa. E ainda na educação, realizar cortes também. Mas vamos lá. Para compensar, vai haver um gatilho de contenção de gasto quando a despesa obrigatória do governo passar de 95% da despesa atual, o que já acontece. Nesse caso, em suma, ficam proibidos reajustes qualquer de salários de servidores e contratações. Ou seja, talvez, parece, segundo o último rumor, o rascunho improvisado de uma emenda constitucional, haveria um arranjo fiscal entre Guedes e parte do governo, do Congresso. Não resolve grande coisa, mas não explode nada. O interessante vai ser ver quem seria esfolado pelo governo e por seus aliados no Congresso com esse aumento de imposto na prática. Chame-se de fim de desoneração. Olha, que não é aumento de imposto, ele está errado. O que o governo faz é uma renúncia fiscal de imposto devido e normalmente beneficiando setores específicos, não é? Nem todo vale a pena. Eu também estou bastante curioso como ele, nesse aspecto eu estou com ele, para tentar descobrir quem é que ele vai sacrificar. Embora eu preveja que ele vai sacrificar aquelas pessoas que a gente já sabe, né?
vai sacrificar os grupos que não incomodam as bases do governo, né? Vamos lá. Muito gasto tributário é o mesmo favor. Desordem nos impostos e incentivo à ineficiência econômica. Poderia ser objeto de reforma tributária ou de medidas paulatinas desde 2019, mas o governo é uma baderna inepta e nada disso foi feito. Aí eu concordo com ele. Que é uma baderna inepta e nada disso foi feito. Mas o que tinha que ter sido feito era progressividade tributária. Simplificação e progressividade. E o Vinícius Torres Freire não fala sobre isso, né? Agora vamos ver a reação do demagogo Jair Bolsonaro, do restante do Congresso e de quem vai levar a facada do aumento de imposto do Natal sem vacina. E vai ser uma pancada feia. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Nem tudo do que ele falou se descarta. Eu acho que tem algumas coisas ali que a gente tem que levar em conta e por isso é bom refletir. Eu vou deixar essa coluna, o link, no comentário fixado. E é isso aí, gente. Vocês têm alguns palpites aí de onde é que ele vai apertar o cinto? Eu acredito que vai ser nos setores, como eu disse, que não apoiam o governo Bolsonaro. Porque se ele resolver tributar mais nos setores que apoiam o governo Bolsonaro, a chiadeira e o chororô e o mimimi do agronegócio e dos outros setores vai ser quase que insuportável. A gente vai ser pior do que bater panela do lado do seu ouvido, assim, aquela bateção de panela horrorosa, né? Mas que tem um lado que vai ser divertido, vai. Se isso acontecer, eu não prevejo isso. Eu prevejo que ele vai tentar de tudo de cortar justamente nos setores que não incomodam diminuir as desonerações, né? Cobrar impostos devidos dos setores que não incomodam o governo, que não apoiam o governo, e com isso também vai jogar boa parte da conta para o consumidor. Ao fazer isso, o caos econômico brasileiro tende a se agravar. Quem tinha que pagar a conta, a gente sabe. Tinha que ter progressividade tributária, tinha que cobrar devidamente, não dar isenções às grandes corporações empresariais e tinha que fazer uma política de aumento da produção da pequena agricultura para reduzir o preço dos alimentos. Era isso que tinha que ser feito. Vai ser feito? Por esse governo? Não. Desculpem dar risada, mas assim, é óbvio que não. Né? É um riso nervoso. É quase que de humor sinistro, já que usar outra expressão, às vezes o povo resolve dizer que é uma coisa preconceituosa. Então não. Mas enfim, gente. Complicada a situação, viu? Nós vamos estar acompanhando esses detalhes aí, essa situação, e vamos comentar aqui no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.